paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui mais um momento de reflexão, aprendendo do Evangelho do Senhor Jesus. Peço perdão aos irmãos se eu me perder um pouquinho, que eu sou um jovem aprendiz do Evangelho. E o papel de um servo de Deus é levar o Evangelho, é ser usado por Deus, é ser instrumento de Deus. O Senhor usa nossos lábios para que nós venhamos ganhar almas para o reino de Deus. Que o intuito de Satanás é levar muitas almas para o inferno. Já o intuito do nosso Jesus ao descer, deixar todo o seu trono de glória e morrer naquela cruz, o próprio Deus se tornar homem, sofrer e sentir as dores que nós sentimos. Ao ele tomar essa atitude linda, passar por tudo aquilo que ele passou, nós passamos a ter acesso ao céu, quando o véu do templo se rasgou. Por isso eu me esforço muito, apesar do pouco tempo, eu não tenho tempo de estar na igreja ainda, porque eu trabalho em restaurante, mas em nome de Jesus, tudo é na hora dele, O Senhor, ele se agrada de um coração humilde, o Senhor se agrada de um coração puro, daquele que realmente tem temor ao Senhor, que o Senhor nos sonda, o Espírito Santo que habita em nós, ele conhece o nosso interior quando nós estamos entre quatro paredes. Por isso nós temos que estar sempre se policiando, sempre tendo medo de desagradar o Espírito Santo de Deus. Irmãos, como eu falei, eu não tenho tempo de estar em escolas bíblicas, aí aos domingos. Então eu sempre faço meus estudos. E eu gostaria de compartilhar isso aqui que eu achei lindo, que é como ser um discípulo de Jesus. É uma pregação, nos edifica, porque tudo é tirado da Bíblia, Tudo é tirado do manual da vida, que é a Bíblia Sagrada. Que o verdadeiro evangelho tem que ser pregado, Não é bandeira de igreja tal, não é religião tal, não. Tem que ser pregado é a Bíblia. Geralmente me perguntam de que igreja você é. Eu sou da igreja de Cristo, Queremos ter o caráter de Cristo. Então temos que pregar o que está na palavra, sem fugir dela. Amados, através desse estudo aqui, eu descobri que houve um homem chamado George Whitefield. Ele era um grande pregador, era um evangelista, Ele estava pregando ao ar livre nos Estados Unidos. Então milhares de pessoas responderam a sua mensagem, do Evangelho. Ouviram a mensagem do Evangelho. Então alguém lhe perguntou quantas pessoas haviam se convertido durante a sua pregação, durante o seu sermão. Ele respondeu: nós só saberemos depois de 5 anos. Olha que interessante. Nós só saberemos quem realmente se converteu depois de 5 anos. Irmãos, e o que ele quis dizer, George quis dizer, ao falar isso, ao dar essa resposta? Ele quis mostrar que há uma grande diferença entre uma decisão momentânea. Como assim, irmão Cláudio? Uma decisão que pode ser superficial, Ou seja, é uma decisão que você não pode tomar por impulso. Porque é um compromisso sério estar com Cristo. Nós temos que estar vivendo de acordo com a palavra. Uma coisa é conhecermos a Jesus e seus ensinamentos, mas outra coisa é segui-lo. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus são identificados como discípulos em mais de 250 vezes. Mas o termo cristão é mencionado apenas 3 vezes. Jesus ordenou: ide e fazer discípulos de todas as nações. Está em Mateus 28:19. Mas afinal, como podemos ser discípulos de Jesus? Verdadeiros seguidores. Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro, o discípulo de Jesus precisa nascer de novo espiritualmente. A primeira condição para alguém ser discípulo de Jesus
é receber a salvação pela fé em Jesus Cristo. Você não pode ser discípulo dele se antes não o reconhecer como o único Salvador e Senhor da sua vida. Glória a Deus. Veja as palavras de Jesus, aqui através da Bíblia, lá em João 10, 27 e 29. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Glória a Deus. Interessante enfatizar aqui, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ao ouvir a voz de Jesus, nós temos que obedecer e viver o que está escrito na palavra de Deus. Sem o milagre do novo nascimento, amados irmãos, ninguém pode se dedicar totalmente a Cristo. Aleluia. Segundo, o discípulo de Jesus precisa crucificar o seu eu. Jesus disse para seus discípulos que, assim como ele, todos deveriam também carregar a sua cruz. Assim como ele, todos deveriam também carregar a sua cruz. Ali em Lucas 14, 27 está escrito: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Aqui é Lucas capítulo 9, versículo 23. Irmãos, tomar a cruz significa deixar de fazer a nossa própria vontade e desejos egoístas para atender à vontade do Papai. Significa que o nosso maior desejo não é para satisfazer a nós mesmos, mas agradar o nosso Senhor. Agradá-lo deve ser a maior motivação de nossas vidas. Jesus não mediu as palavras quando disse: quem não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Está em Lucas 14, 27. Amém, igreja? Glória a Deus. Terceiro, o discípulo de Jesus precisa ser um eterno aprendiz. Falei amém, igreja, porque todos nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o habitat do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Amados, dando continuidade. Discípulo é um estudante e seguidor do seu mestre, como já foi falado. Um discípulo de Jesus deve se esforçar para aprender a aplicar os princípios do reino de Deus. Nós só podemos viver de acordo com o que sabemos. Quanto mais sabemos sobre o caráter de Jesus, que coisa linda, e seus ensinamentos. Como é que nós vamos fazer isso? Lendo a palavra, né? Se ajoelhando, se humilhando na presença do Espírito Santo e dizendo: Pai, me ajuda, me dá a revelação da palavra, abre a minha mente, Senhor, eu quero fazer tua obra. É sermos sinceros com o Senhor. Só assim poderemos imitá-lo, né? E estar seguindo a sua conduta. Filipenses 2:5 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, fomos chamados para agir como Ele. Ter o mesmo modo de pensar e desejar o mesmo destino eterno. Amém? Glória a Deus. Quarto, o discípulo de Jesus precisa colocar Deus acima de tudo. A quarta exigência que Jesus fez aos seus discípulos é que eles deveriam colocá-lo como prioridade, né? Buscar o reino de Deus acima de qualquer coisa, acima de bens materiais, acima do seu trabalho, acima do seu casamento, acima de seus familiares, mas buscar com sabedoria. Acima de qualquer ser humano. Ele fala em Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs,
e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. A palavra de Deus é bem clara. Esta mensagem, irmãos, preste atenção, não diz que não podemos amar a Deus e a nossa família ao mesmo tempo. A Bíblia deixa claro sobre nossas obrigações com nossas esposas, maridos e filhos. Amém? Podemos conferir ali se depois os irmãos querem ver. Efésios 5, 22 e 25 e 1 Timóteo 4, 8. Se não me engano, ali em 1 Timóteo também, capítulo 5, versículo 8, fala: aqueles que não cuidam de seus parentes, negou a fé. É pior do que o que não é crente. Pensem nisso. O que Jesus quis dizer é que o nosso amor por Ele deve estar em primeiro lugar, mesmo que nossa família não aprove isso. Nosso relacionamento com Cristo deve estar acima de nossos familiares. Se quisermos ser verdadeiros discípulos, muitas vezes criaremos inimizades com as pessoas ao nosso redor. Jesus não escondeu isso. Se o mundo os odeiam, ele disse, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Glória a Deus, obrigado, Pai. Por isso o mundo os odeia. Está em João, capítulo 15, versículo 18 e 19, se os irmãos quiserem conferir. Jesus chegou até a alertar sobre a possibilidade de alguns de seus discípulos terem que pagar com a própria vida, irmãos. Muitas vezes nós não queremos sofrer, né? Queremos passar por dificuldade. Mas olha o que Jesus diz: quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Vocês podem conferir na sua Bíblia, está em Mateus capítulo 10, versículo 38 e 39. Glória a Deus. Quinto, o discípulo de Jesus precisa amar a Deus acima dos bens materiais. Muito forte. Depois que Jesus ensinou sobre as verdadeiras riquezas, ele disse: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Quantos hoje, não colocam confiança no dinheiro, esquecendo de Deus? Porém, só Deus cura um câncer. Só Deus cura uma AIDS. Porque Ele é o dono da vida, Ele ressuscita o morto. Ele tem poder para fazer isso. Eu conheço pessoas curadas de AIDS. Eu conheço pessoas curadas de câncer, que o médico mandou para casa para morrer com um mês. Câncer no cérebro. Mas confiaram naquele que é o dono da cura, que é o médico dos médicos. Glória a Deus. Este versículo, irmão, parece fácil na teoria. Esse que nós acabamos de ler. Mas é na realidade que vemos o quanto as pessoas servem ao dinheiro. A sociedade está sempre correndo atrás de bens materiais. Por isso, ele disse, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Está em Lucas 14, 33. Jesus não quis dizer que para sermos discípulos devemos vender tudo o que temos e viver sem um centavo no bolso. Escutem aí, os irmãos que chegaram aqui. Ele estava falando em relação ao coração. E eu pergunto nessa tarde, onde está o seu coração? Veja o que Jesus disse. Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Está no livro de Marcos 10, 23. E o apóstolo Paulo também falou sobre isso. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males.
Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muito sofrimento. Está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10. Ele continuou, instruindo aqueles que eram ricos em bens materiais, para serem ricos em boas obras, e não confiar na incerteza das riquezas. Glória a Deus. Sexto, o discípulo de Jesus precisa dar frutos. Muito importante essa parte. Jesus disse: se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Né? Que exemplo aqui. Eu lembro aqui da morte de Jesus, né? Caiu na terra, ressuscitou e está dando muitos frutos aí, muitos servos pregando o evangelho. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Está em João 12, 24 e 25. Assim, irmãos, como Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar, nós também devemos morrer para a nossa própria vontade, a fim de cumprirmos a vontade de Deus. Apenas um discípulo que morreu para seus interesses egoístas e para a vontade da carne está pronto para ser usado por Deus e com isso dá muitos frutos. Que você possa refletir nessa palavra, amados, e tomar uma decisão na sua vida, para que a vida que Deus sonhou para você se torne real. Quem era o Claudinho do passado e quem era o Claudinho hoje, Deus transforma, Ele salva, cura e liberta. Guarda essa palavra em nome de Jesus Cristo, amém? Seja um verdadeiro discípulo do Senhor.